Maravilha, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos hoje na terceira live de 7 do nosso movimento Chamados à Excelência. O Senhor, por bondade e misericórdia, tem nos conduzido a um alvo. E eu quero glorificar a Deus por todas as pessoas que estão seguindo e acompanhando conosco juntos nesse propósito. Aonde nós, nesse tempo, estamos sendo fortemente ministrados pelo Espírito Santo através da sua palavra, que é poderosa para fazer, para cumprir, para trazer o fortalecimento da nossa chamada. Então a gente está caminhando aí, desenvolvendo toda uma temática e todo um conteúdo que aponta um destino para poder garantir a sua chegada lá. Dentro desse período, nós estamos comprometidos com a finalidade de fortalecer a sua chamada, de fortalecer o seu ministério, de te levar a romper com a paralisia, a romper com a procrastinação e, através disso, compreender com clareza e viver mais do que saber, viver o cumprimento do propósito que a sua chamada carrega, ok? Foco até o fim. Não é como você começa, irmão, que é importante, é como você termina. É por isso que eu quero glorificar a Deus pela vida dessa galera que está comigo desde o primeiro dia e está seguindo. E em nome de Jesus, eu já declaro que você vai chegar até o fim. Esse movimento vai ser na sua vida um dos primeiros pontos de partida onde você vai começar a quebrar o ciclo da inconstância, da procrastinação. Você vai romper com a paralisia espiritual no nome de Jesus e vai começar a provar. Vai começar a provar dentro desse movimento do sentimento de realização, de ter sido capaz de ter começado algo e ter terminado este algo com o propósito pelo qual você começou. O propósito de começar a compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida, de ter discernimento da missão que Deus te confiou, de qual plano que Deus tem com a sua vida aqui na terra. E através desse movimento, das lives, das tarefas, de tudo que nós estamos desenvolvendo dentro desse tempo e dentro do movimento Chamados à Excelência, eu já estou declarando, você vai começar a desfrutar de um sentimento de realização. Sentimento de realização. Porque eu sei que eu estou lidando agora com gente inconformada com a procrastinação, com a inconstância, com os ciclos repetitivos que você não rompe na sua vida. O jejum que você começa, mas não termina. A campanha que você inicia, mas não termina. A leitura devocional que você começa, mas não termina, né? Os planos que você escreve no papel, mas não constitui eles projetos reais. A vida espiritual que você deseja ter, mas no meio do caminho perece. Os lugares que você deseja ir, mas no meio do caminho não conclui. E isso vai se estendendo, criando raízes em várias áreas da sua vida. Raízes chamadas procrastinação. Mas eu quero glorificar a Deus, porque nessa fase desse movimento Chamados à Excelência, nós temos uma quantidade muito expressiva de pessoas que estão seguindo conosco, porque estão entendendo que precisam romper com essa inconstância. E eu já estou ministrando isso pela terceira vez. Você vai começar a desfrutar de um sentimento de realização. Áreas da sua vida que outrora elas eram frustradas e você não conseguia ver nelas a conclusão, né? O cumprimento do propósito pelo qual você iniciou. Você vai começar a ver. Em atitudes pequenas isso vai começar a acontecer. E Deus vai te lembrar que isso é a integridade do nosso propósito. Isso é o movimento Chamados à Excelência. Por que a gente colocou chamado e não ministério? E de maneira muito específica. Para que as pessoas não viessem a segmentar, acreditando que a chamada de Deus na vida delas só cabe em cima de um púlpito, só cabe segurando o microfone na mão, só cabe em cima do altar. Não, mas é a extensão, é elas sendo o altar, é na vida, é em tudo que você faz, em tudo que você expressa, em tudo que você é, em tudo que você se propõe a fazer. Deus vai usar. E ele vai se estender na forma de quem você é. Seja como mãe, seja como pai, seja como pastor, seja como ovelha, seja como pregador, seja como ministro. Deus vai se revelar na extensão do propósito de como você é. Então, eu já ministro. Camila, é a 4ª vez que você está falando. E eu vou falar conforme o Espírito Santo me deu ordem. É a 4ª vez que eu estou falando. Movimentos Chamados à Excelência é isso. Você vai começar a desfrutar de uma realização em cima daquilo que é importante. E vai parar de gastar tempo de distração em cima daquilo que não é importante, em cima daquilo que não é relevante. 3 pontos que o Senhor foi me revelando no caminho do voo para cá. Eu estava no Rio, agora eu estou em São Paulo.
E nesses 3 pontos eu quero que você, papel, caneta, anota aí tudo direitinho, tá bom? Como se inicia a chamada? Nós vamos abordar 3 pontos e eu quero você antenado, tá? O primeiro deles vai ser reconhecendo a autoridade de quem te chamou. O segundo, reconhecendo o poder de quem chama. E o terceiro, discernindo o seu papel na missão de quem te confiou. De quem te chamou. Tá incrível, tá incrível. Nesse período, nós vamos fortalecer a sua chamada, te ajudar a romper com a paralisia espiritual, procrastinação, inconstância, preguiça e todas as coisas relacionadas a esse ambiente. E terceira, nós vamos te ajudar a entender o propósito pelo qual Deus te chamou, a missão que a sua chamada carrega. Mas você precisa caminhar comigo nesses pontos, que às vezes você considera igual anúncio de culto, uma parte mais chata, mas aqui não tem nada chato, irmão. Isso aqui é um conjunto de coisas que coopera para a finalidade, que é qual? Eliminar a dor e aquilo que te incomoda e obstrui o seu chamado, trazer clareza no seu chamado e te ajudar a criar um resultado em cima do seu chamado, através da palavra de Deus, que é viva e eficaz para cumprir aquilo que nós estamos nos comprometendo e nos dispondo a fazer aqui nessas tardes, ok? 24 de novembro foi o dia que começou o período das lives, porque se você está me acompanhando há um tempo na rede social, você está vendo que a gente já está construindo isso há algum tempo. Mas de 24 de novembro, que foi a primeira aula inaugural, até o dia 30 de novembro, nós vamos caminhando. A primeira foi às 9h30 e de ontem para agora para frente, né? De anteontem, perdão, até o dia 30, todos os dias até o dia 30, às 3 horas da tarde em ponto. Pega papel, caneta, vamos à palavra. 3 pontos que nós vamos abordar hoje sobre a temática de como se inicia uma chamada. Deixe-me orar pela sua vida, por favor, mais uma vez. Deixe-me orar com você agora. Com você agora. Se você pode, feche os seus olhos, se não, mantenha-os abertos. Mas comece a orar aí agora onde você está. Se você pode, levante a sua voz em oração. Faça uso dessa liberdade. Se você não pode, ore em pensamento agora. Ore em pensamento agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, para que aonde houver um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, alguém comprometido conosco no movimento, no propósito que o Senhor tem determinado para nós neste tempo, alcança essa pessoa, Senhor, alcança ela, Espírito Santo, convencendo ela da necessidade, convencendo ela da responsabilidade de ir até o final, convencendo ela, Senhor, de como será maravilhoso perceber que ela estará concluindo e vivendo o sentimento de realização, de ter atendido o teu convite, de ter abraçado a oportunidade, de não ter deixado o maná derreter, de ter aceitado o convite para se assentar à mesa, de ocupar o seu lugar dentro do chamado, de compreender a sua postura, o seu posicionamento dentro da proposta que o Senhor está oferecendo. Oh Pai amado, Pai bendito, oh Pai das luzes, em Ti não há sombra alguma de dúvida ou variação. Por isso eu te peço clareza, por isso eu te peço entendimento, por isso eu te peço discernimento acerca da minha vida na condição de ministrar a Tua palavra e acerca de todos eles, Senhor, que não diante de mim, mas confiando de que o Senhor está aqui através da Tua palavra, confiando em Ti, Senhor, dá a eles entendimento para compreenderem, para assimilarem. Oh Pai amado, a Tua palavra diz, Tiago falou, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não nega. Eu te peço agora pelos meus irmãos que têm caminhado comigo neste tempo, gente que está procurando levar a sério, gente que tem lutado contra a preguiça, contra o desânimo, contra o cansaço, gente que tem lutado contra ardis do inimigo, que vem maquiados de procrastinação e de desculpa, gente que tem confrontado, Senhor,
Senhor, o medo, gente que tem se desafiado, gente que tem confiado em Ti, gente, Senhor, que tem sido munido do Teu Espírito e da Tua Palavra para apagar os dardos inflamados do desânimo, para apagar os dardos inflamados da inconstância. Alcança o Teu povo agora e concede espírito de sabedoria, espírito de discernimento, porque à medida que eles compreenderem e se alimentarem da Tua Palavra, eles também serão cheios de autoridade para combater todas as ferramentas da carne e do mal contra a vida deles. Que seja um tempo de plenitude, um tempo de esvaziamento de filosofia humana, um tempo de esvaziamento de filosofia sistêmica, do eu não posso, eu não tenho, eu não sou, complexo de inferioridade. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Vai saindo da vida dessa pessoa, gente que ouviu a vida toda, você é burro, você é ignorante, está repreendido em nome de Jesus. Nós amarramos, cancelamos, invalidamos essa palavra, sentimento de inutilidade, de incapacidade, falácia do inferno, sofisma de Satanás, seja repreendido agora em nome de Jesus dessa mente. Espírito de cauterização, mente bloqueada, tu não és mais forte do que a palavra, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, ela penetra profundamente, ela é como um martelo que esmiuça a penha, vai quebrando toda a cauterização nesta tarde, meu Deus, e vai glorificando o teu nome na vida de todos aqueles que ouvirem e forem ministrados por essa diretriz, por esse maná de hoje, antes de derreter, que esta palavra se cumpra. Ouve a nossa oração, atende a nossa súplica e sê conosco como foste com Daniel até o fim, em nome de Jesus. Que nós possamos honrar a honra que o Senhor tem nos dado de nos convidar para viver o chamado e honrar esse convite através do comprometimento. Fortalece os corações, fortalece a minha aliança, Senhor, com os meus irmãos e o pacto que nós estamos fazendo contigo, a aliança que nós estamos fazendo contigo. Eu oro agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, aleluia. A palavra de hoje está baseada em Êxodo capítulo de número 3 e 4, ok? Êxodo capítulo de número 3 e 4. A temática e o direcionamento que Deus tem nos dado para esse tempo. Como se inicia uma chamada? Como é que começa uma chamada? E aí a gente vê como base o texto de Êxodo, Moisés, quando ele encontra com o Senhor e o Senhor se revela para ele através da sarça que ardia em fogo, mas não se consumia no próprio fogo que ardia. E que visão inquietante Moisés não teve, né? Intrigante. Tem fogo, mas não consome. Arde, mas não queima. E então uma voz se manifesta de dentro da sarça, e é a voz do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E é aqui que fica aplicado o primeiro ponto, e eu quero que você escreva isso aí no seu bloquinho de anotações, no seu caderno. Como se inicia uma chamada? Primeiro ponto, escreva aí: reconhecendo a autoridade de quem te chamou. Esse é o primeiro ponto. Reconhecendo a autoridade de quem te chamou. Você precisa reconhecer. No verso de número 6 do capítulo de número 3, depois que o Senhor se revela a Moisés e diz para ele, chamando-o pelo nome, né? O Senhor conhece ele, chama ele pelo nome. Quando ele, inquietado pela visão, pensa em se aproximar demais, o Senhor diz: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, mas tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa agora é santa. E ali Deus começa a falar com Moisés, e obviamente Moisés sabe que agora é conhecido dele, porque ele é chamado pelo nome. E aí o Senhor, ele diz para ele, Moisés, verso de número 6, ele diz assim: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Verso 6. Quando o Senhor se revela a Moisés, ele está dizendo eu sou, ele está se apresentando dizendo quem ele é. Até porque Moisés estava inserido dentro daquele contexto do período de silêncio. E aí agora, depois da saída dele pessoal do Egito, e agora no deserto cuidando das ovelhas, o Senhor então se revela a ele. E a maneira como Deus se revela a ele
tem na sua inicial narrativa essa colocação: eu sou o Deus de teu pai. E aí ele continua: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Dentro dessa narrativa do chamamento de Moisés para libertar o povo de Deus no Egito, a primeira coisa que a gente observa é que Deus quer que Moisés entenda a autoridade de quem está chamando ele. Por isso ele diz: eu sou o Deus de teu pai. Sabe o que isso significa? Eu tenho crédito com a tua casa, eu tenho crédito com a tua família, eu tenho crédito com a nação que eu estou te mandando libertar. Eu tenho uma história com esse povo, uma história que me credibiliza, uma história que dá testemunho de quem eu sou. Então a primeira coisa que Deus faz no desenvolvimento da chamada de Moisés, antes de enviá-lo, é fazer ele identificar a autoridade de quem está chamando ele. E na iniciativa do seu chamado, antes de querer sair, de querer conquistar, de querer pregar, de querer ser importante, de querer liderar, de querer ser útil, de querer servir, seja quem for, a primeira coisa que você precisa aprender é essa. Você precisa identificar e reconhecer a autoridade de quem está te chamando. E se nós estamos aqui alegando que quem te chama é Deus, você precisa reconhecer, não pela boca dos outros, mas você precisa reconhecer pelo seu encontro com Deus, a autoridade desse Deus que você se dispôs a conhecer e a viver para ele a partir de agora. Dentro dessa narrativa, no verso 6, o Senhor diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Eu escrevi aqui para eu não esquecer assim, ó. Antes de Moisés saber quem é Deus para eles, ou seja, antes dele se colocar como um intermediário de Deus para libertar o povo, antes de Moisés querer saber quem é Deus para eles, para os hebreus, para o povo, falando no nível coletivo, ele, Moisés, precisa reconhecer quem é Deus para ele. Por que isso? Por que isso? Porque se você viver a sua chamada e compreender a sua chamada a partir da experiência que outras pessoas tiveram, isso não será o suficiente para você chegar até o final da sua chamada. É por isso que você precisa reconhecer a autoridade de Deus direta sobre a sua vida antes de manifestar a autoridade de Deus na sua vida sobre a vida de qualquer pessoa. Então ele reconhece essa autoridade e Deus faz essa autoridade ser conhecida no diálogo que ele tem com Moisés na sarça, a partir desse princípio: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por que ele faz isso? Versos de número 14 e 15. Olha o que está escrito lá. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aqui ele já está falando novamente. Ele está repetindo inicialmente uma coisa que ele já havia dito antes no capítulo 6. Perdão, no verso 6. Lá no verso 14, lá no verso 6, perdão, Deus está falando quem ele é para Moisés. E está usando a casa dele, o nome do pai dele, como exemplo de quem ele é. Moisés ainda não está convencido. Ainda não está identificando e reconhecendo com supremacia a autoridade do Senhor. Aí ele diz assim: ok, eu estou até entendendo, mas quando eu chegar lá e para eles, o Senhor é quem? Ele diz: ora, verso 14, você vai chegar lá e vai dizer: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus prossegue, verso 15. Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, me enviou a vós, e este é o meu nome para sempre. Cadê? Qual é o seu nome? Eu sou. Eu sou o quê? Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Ele diz: este é o meu nome e este é o meu memorial para sempre. Olha o que Deus está dizendo. Que o testemunho dele e a resposta para que eles reconheçam a autoridade do enviado e de quem está sendo chamado não está baseado só no que Deus vai fazer agora, mas está baseado sobre a fidelidade e a autoridade que ele tem para tornar real o que no passado ele disse que faria. Se você puder, anota isso aí que eu vou te dizer agora. Quando ele diz: este é o meu memorial e o meu nome eternamente, qual? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está dizendo assim, quando diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que faz promessas. Ok? Porque ele faz uma promessa em Abraão. Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Anota isso aí. Deus de Isaac, Deus que cumpre o que fala. É isso que ele está dizendo. Esse é o memorial. Toda a tese científica, tudo que você vai fazer, seja numa faculdade, seja numa tese teológica,
Você precisa sustentar isso sobre o que a gente chama de um tripé. Perna de 3. Isso garante sustentabilidade o suficiente para suportar o peso de qualquer construção mínima que queira se estabelecer em cima dessas bases. Seja no conceito filosófico, teológico, verbal, poético, ou seja numa construção literal. Qualquer plataforma que precisa de cobertura, quem está me ouvindo aí se liga, isso é tremendo. Qualquer base, qualquer casa, qualquer plataforma que depende de cobertura, laje, tenda, telhado, seja o que for, precisa ter o que a gente chama de perna de 3. Sabe essas ripas que usa na obra? O pessoal fala perna de 3. Ela te dá sustentabilidade suficiente para suportar uma cobertura mínima. No mínimo 3. No mínimo 3. Tem gente que está me ouvindo agora, às vezes, de um celular, em cima de um tripé. Câmera na igreja fica em cima de um tripé. Porque isso é o suficiente. Então não é à toa essa tríade aqui, ó. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Para que a autoridade dele seja reconhecida, primeiro em Moisés, e para que Moisés seja enviado entendendo que ele tem autoridade suficiente para se fazer reconhecido em Moisés, e assim, porque quando Moisés reconhece, vão reconhecer ele em Moisés e naquilo que Moisés vai falar. Então ele diz, quando você chegar lá, você vai dizer que esse é o meu nome. Eu sou o Deus dos pais dele, eu sou o que sou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, o Deus que promete. Anotou? Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que promete. Ou seja, eu sou alguém, vamos colocar assim, que nunca falha naquilo que promete. Eu sou alguém que se eu prometi, eu vou cumprir. E qual é o memorial disso? Pergunta para Abraão. Se em Isaac eu não prometi, eu não cumpri em Isaac o que eu prometi para Abraão. Então Deus de Abraão, Deus que promete. Deus de Isaac, Deus que cumpre. E Deus de Jacó, última perna da geração patriarcal, último tripé, né? Vamos dizer assim, última perna do pé, do tripé. Deus de Jacó, o Deus que traz manutenção aquilo que já foi prometido. Porque tem gente que tem até medo, quando a promessa se cumprir, sei lá, parece que acabou a vida, né? Que não tem mais o que fazer. Não, o Deus de Jacó vem para mostrar que ele não abandona depois que cumpre, que ele não se ausenta depois que paga, que ele não deixa depois que faz. Ok? Deus de Abraão, Deus que faz a promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre a promessa. Deus de Jacó, Deus que dá capacidade administrativa. Deus que dá a possibilidade de manutenção. Deus que otimiza, Deus que estende, Deus que amplia, Deus que multiplica. Aleluia! Aquilo que ele já fez. Então, quando ele diz isso a Moisés, né? Ele está dando garantias para que Moisés reconheça a autoridade de quem está chamando ele. Então, nesse primeiro tópico, como é que se inicia uma chamada? Reconhecendo a autoridade de quem me chamou. E é ele que garante isso, então eu tenho que estar atento a quem Deus é. Você que está me ouvindo agora, o Deus que te chamou, ele está dizendo, eu tenho base para te chamar. Eu tenho crédito para te chamar. Eu tenho força para te enviar. E eu não estou falando isso no uso da minha voz, não. Ele está dizendo, eu não estou te tratando como Abraão, não. Que creu no que eu disse sem eu provar nada. E isso lhe foi imputado por justiça. E por isso ele está lá com o pai da fé na galeria dos heróis da fé. Na carta aos Hebreus. Não, nós estamos numa oportunidade muito mais tranquila. Abraão é o alarme aqui. Já estabeleceu a medida e o parâmetro de fé. O que ele está exigindo de nós é muito mais tranquilo. Ele está dizendo, eu só quero que você se lembre daquilo que eu já fiz. Porque eu não mudei, eu sou. Deus está dizendo isso para alguém aqui nessa tarde. Eu sou. Eu não mudei. E eu tenho base, eu tenho crédito com a sua casa. Eu tenho crédito com a sua família. Eu sei quem eu sou e eu continuo sendo quem eu estou dizendo para você que eu sou. Eu tenho base para te afirmar que eu sou. Eu tenho histórico. Com perdão da expressão, falando a grosso modo para você entender, Deus está dizendo assim, dá uma olhada no meu currículo, para você entender que o que eu estou te chamando para fazer é pequeno, diante de tudo que eu já fiz até aqui. Então é para te mostrar que eu tenho potencial para fazer. E quem é ele? Números, capítulo 23, verso de número 19. Balaão diante de Balaque, rei dos Moabitas. Lembra disso? Um profeta ele era. Balaão, um profeta, só que recebeu um convite do rei de Balaque para amaldiçoar o próprio povo de Deus. E aí
O Senhor fala para ele que não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. E aí o Senhor, ele vai dizer para Balaão, ele vai dizer, ou melhor, Balaão vai dizer para Balaque quem esse Deus é. E ele diz assim, ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Diria e não faria? Balaão está colocando perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? Não precisa de resposta, porque a resposta já está implícita na pergunta, sobre a perspectiva de que é impossível ele não ser, ele não corresponder, ele não cumprir, ele não fazer. Deus está dizendo, não sou eu que tenho que mudar, não sou eu que tenho que me adequar, é baseado em quem eu sou que eu faço. É você que precisa entender que eu não mudei e que eu sou o que sou. Quando você reconhece a minha autoridade, eu reconheço a sua chamada. Não porque você dependa da autorização de Deus para isso. Lembra da live de ontem? Já está chamado, mas é o seu posicionamento diante disso que vai determinar a sua chamada, o start, o início da sua chamada. Então reconheça a autoridade de quem está te chamando. E quando alguém perguntar quem te chamou, você vai dizer, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nas entrelinhas, sabe o que você está dizendo? O Deus que fala, o Deus que cumpre e o Deus que dá manutenção àquilo que ele me confiou. Ok? Segundo ponto, coloca aí, que agora a gente vai dar uma corrida aqui, que hoje é a hora de estender um pouquinho. Segundo ponto, como se inicia uma chamada? Reconhecendo o poder de quem me chamou. Camila, mas não é tudo a mesma coisa? Não é não. Isso aí a gente vai ver na continuidade da narrativa, do diálogo que Deus está construindo com Moisés na sarça. No capítulo de número 4, essa é a base do tópico 2, tá bom? Reconhecendo o poder de quem te chamou. Camila, eu só tô aqui ouvindo. Se liga, menino. Pega o bloquinho aqui, ó. Para com esse preconceito. Anota. Faz aí a anotação. E assim você já vai aprendendo a desenvolver mensagem, sermão, organização. Mas acima de tudo isso, sabe qual é a maior lição da anotação? Ter humildade para admitir que eu não tenho como armazenar cada detalhe da informação aqui. Então de vez em quando eu vou consultar aqui para ter certeza. Porque eu não posso perder o conteúdo daquilo que Deus está me dando. Quem mais conseguir reter, mais vai ser capaz de ter para fazer. Entendeu? Segundo ponto, então, reconhecendo o poder de quem me chamou. Êxodo, capítulo 4. Aí vai ser a construção de uma narrativa do verso 1 ao 8. Né? É o que essa construção? Deus vai mostrar o poder dele para Moisés. Depois que ele reconhece a autoridade de quem chama, agora ele vai reconhecer o poder de quem está chamando ele. Dentro dessa narrativa, Deus vai tornar evidente primeiro para Moisés, que está sendo chamado. Para depois, outros que entenderão o chamado que Deus tem na vida deles, a partir da vida de Moisés. Então, quem é o líder? O líder é a pessoa que tem maior clareza inicial do chamado. Para quê? Para poder fazer com que as pessoas compreendam o chamado que cada uma delas tem na vida delas. Então, o primeiro que precisa ter de forma evidente o poder de Deus na vida é você. E aí Deus vai fazer isso com Moisés do verso 1 ao 8, que é naquele momento que ele diz assim, olha, o que você tem aí na mão? Verso 2. Ele diz um cajado. Aí o Senhor diz, lança ele na terra. Aí ele lança o cajado na terra. Aí o que acontece? O cajado vira o quê? Uma cobra. Pensa na cena, gente. Já não basta uma sarça flamejante de fogo que aquece, mas não queima, né? Que arde, mas não consome. E uma voz que se manifesta. Um ambiente de santidade. A voz do Senhor dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele ainda agora revela o seu poder de maneira extraordinária. E ele diz, pega a vara que você tem na mão. Porque lembra, desde o início da live que a gente está falando? Deus vai usar o que você tem. Camila, como é que Deus vai manifestar o seu poder? Usando o que você tem. Virou uma cobra aí, ele fugia da cobra. Aí o Senhor disse, pega como se fosse na cauda da cobra. Quando ele pega, vira madeira, vira cajado de novo. Poder. Olha Deus mostrando seu poder em cima daquilo que ele tem. Você vai ver poder de Deus quando você colocar diante de Deus aquilo que você tem. Aí ele... E é assim que você vai reconhecer o poder de quem te chamou. Aí ele diz assim... Olha para sua mão. Pega ela agora e coloca sobre o seu peito. Aí ele coloca a mão sobre o peito. Fica leprosa, branca. Ele diz, tira a mão. E aí ficou nova de novo. Bota de novo. Leprosa, branca. Tira. Branca. Tirou a lepra. Ficou boa. Ele disse, tá vendo? Você vai lá. E você vai acompanhado desses sinais, desse poder. Se eles não crerem em você,
por aquilo que você está falando, você vai evidenciar esse poder, você vai demonstrar esses sinais. Agora, você sabe que quando Deus me dá uma frase completa, eu tenho que escrever para não esquecer. É muito fresco. Aí Deus falou assim para mim: você vai manifestar sobre as pessoas, né? Você que eu digo é o seu chamado, ok? Você vai manifestar sobre as pessoas o que Deus manifestar sobre você. E Deus vai manifestar sobre você o que a sua capacidade de reconhecimento do poder dele vai permitir. Tentando traduzir melhor aqui, Mateus capítulo 13, verso 58, quando Jesus vai ministrar na sua pátria, munido de todo poder, revestido de autoridade, operando milagres, curando cego, levantando coxos, expulsando demônios, sarando enfermos, levantando paralíticos, munido de poder. Jesus está numa jornada de cruzada de milagres. Só que quando ele chega na própria pátria, o que o texto vai dizer no verso 58, segundo a narrativa de Mateus capítulo 13? E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Isso aqui vai num ponto que já se tornou filosófico na construção da minha fé. Deus não precisa da minha fé para ter poder de fazer o que ele tem para fazer. Deus tem poder. Se eu creio, Deus pode. Se eu não creio, ele continua podendo. Mas por que eu continuo crendo? Porque este poder só se revela, só se manifesta sobre a vida de quem crê. Mas escute bem. Então a minha fé não é para dar para Deus poder de fazer. Porque Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer. Mas eu continuo crendo. Porque minha fé não dá para ele poder de fazer. Mas ela me dá de receber aquilo que ele quer fazer. Então, veja bem. Fé, capacidade de reconhecer, de assimilar e de entender. Para quê? Para Deus poder fazer? Não. Já reconheci a autoridade dele. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele faz. Eu preciso agora reconhecer a capacidade do seu poder. Ter capacidade de reconhecimento do poder de Deus. É fé de que ele pode fazer. É fé que me dá a capacidade de receber, de viver o que ele tem para fazer. Quando Jesus chegou na sua pátria, já estava mais do que provado que poder ele não tinha falta. Aonde ele chegava, milagres aconteciam. Mas lá, por que ele não manifesta o poder? Porque o povo não mostra a capacidade de receber. E quando é que eles não mostram capacidade de receber? Quando eles não demonstram reconhecimento da autoridade do poder de Jesus. É ali que é gerada a incredulidade. Mas esse aí não é o filho da Maria? Não, eles não estão entendendo o poder. Esse aí é o enunciado de Isaías. Esse é o filho do Deus vivo. Nele está também Deus vivo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você compreende isso? Então, não é fé para dar a Deus poder. É fé que me habilita a receber o poder que eu reconheço que Deus tem. Então, esse é o segundo ponto. Anotou aí as referências direitinho? De Êxodo 4, do 1 ao 8. Vou repetir de novo essa frase aqui que eu achei importante. Você, quando reconhecer o poder de quem te chamou, que é o segundo tópico, você vai manifestar na vida das pessoas o que Deus manifestar sobre a sua vida. Para isso você tem que desenvolver a capacidade de reconhecimento do poder de Deus. Por quê? Porque Deus vai manifestar sobre você o que a sua capacidade de reconhecimento permitir. E só assim, então, você vai conseguir manifestar isso sobre a vida das outras pessoas. Tópico 3. Eita! Aleluia! Recapitulando o título, tá, gente? Como se inicia uma chamada? Primeiro, reconhecendo a autoridade de quem te chamou. Segundo, reconhecendo o poder de quem chamou. Terceiro e último, e muito importante, discernindo o meu papel na missão de quem me chamou. Ou seja, discernindo o seu papel na missão de quem te chamou. Foi Deus que te chamou? Então você precisa discernir. Volta de novo comigo para Êxodo, capítulo de número 3, lá no verso 10. Agora Deus vai dar para Moisés a missão. Reconheceu a autoridade, fez reconhecimento de autoridade, quem ele é, fez reconhecimento de poder, o que ele faz, e agora discernimento da missão, reconhecendo a missão, discernimento de qual é a missão.
quando eu discernir a missão, eu vou discernir o meu papel dentro da missão. Você sabia que tem gente que se sente perdida dentro do chamado e acha até que não é chamado por Deus porque tá perdido. E tem gente que se sente assim perdido. Camila, eu sei que Deus tem uma obra, mas eu não sei qual eu tô, né? Por que a pessoa normalmente se sente assim? Não é porque não foi chamado, é porque não tem compreensão da missão. Então o que Deus vai fazer agora? Vai dar a missão. Moisés agora vai reconhecer a missão e vai discernir qual é o seu papel dentro dessa missão. No capítulo 3, no verso 10, Deus vem trazendo a missão. Vem agora e vai tirar o meu povo da terra do Egito. Vai levar eles a um lugar que mana leite e mel. E ele vai dando prosseguimento. Esse povo vai me adorar no deserto. Eu vou libertar esse povo. Deus vai dando para ele a missão. Verso 16, tudo no capítulo 3 de Êxodo, ok? Ele diz assim, olha, você vai ajuntar os anciãos, ou os anciões. E quando você chegar lá, você vai dizer quem foi que te enviou e qual é o plano. E Deus vai falando para ele, tá? Eu só não estou falando aqui para não ganhar tempo. Mas você medita em Êxodo capítulo 3 e 4 hoje. Aí volta de novo para Êxodo capítulo 4. Ele vai dando mais clareza na missão. Vai, pois, agora. E eu serei na tua boca e te ensinarei. Então, qual é a missão, Moisés? Voltar para o Egito. Encontrar com os anciãos. Falar para eles o que Deus me falou. No meio do processo, ele se sente limitado. Amanhã a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E Deus vocaciona Arão na chamada de Moisés para que ele tenha mais clareza no falar, porque Moisés está preocupado, que é pesado de língua, aquela coisa toda. Mas Deus dá para ele toda a missão. Então vamos lá, recapitulando a missão. Volta para o Egito, porque eu vou libertar o meu povo, vai ser por intermédio das suas mãos. Você vai dizer para eles quem eu sou, porque já reconheceu a minha autoridade. Vai mostrar para eles o que eu te mostrei aqui agora, ou seja, você vai manifestar o meu poder, porque você já reconheceu ele. E terceiro, você vai juntar os anciãos, e o plano é esse. Junta meu povo, vai até Faraó, e começa a dizer, para ele liberar a gente, para ele liberar vocês, porque eu vou levar vocês para uma terra boa, grande, larga e próspera. Essa é a missão. Qual é o seu papel dentro da missão? Juntar os anciãos e abrir a boca, porque ele vai encher e vai te ensinar a falar. E no meio do caminho ainda vai te dar Arão para te ajudar. Primeira coisa que você tem que entender, não é qual é o meu chamado, não é essa a pergunta. A pergunta é, qual é a minha missão? Qual é a missão de Deus? Perdão, qual é a minha missão? Não. Qual é a missão de Deus? Quem dá a missão é Deus. A missão é de Deus. Não é Deus que está entrando no plano de Moisés, é Moisés que está sendo convidado para entrar no plano de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto, dentro desse tópico, coloca na tua cabeça de uma vez por todas, e isso vai jogar por terra um fardo e um jugo que te impede de caminhar para fazer o que Deus quer. Sabe qual? A missão não é sua, filha. A missão não é sua, meu irmão. A missão é de quem te chamou. É você que faz parte do plano dele, não é ele que faz parte do seu plano. Por isso que tem coisas que te perturbam no processo da chamada, porque você se sente na obrigação de discernir tudo, e o Senhor está dizendo, não, você que está no meu plano, não sou eu que estou me encaixando no seu. Então a primeira coisa, a missão não é minha, a missão é de Deus. E por que ele está compartilhando a missão comigo? Porque quando ele me trouxer a clareza de qual é o propósito e de qual é a missão, ele vai trazer junto com a missão a execução do meu papel dentro da missão. Segundo ponto, se puder, anote isso aí, por favor. Você foi chamado para servir no propósito da missão. Então não se preocupe em ter toda a capacidade à altura da envergadura da missão. O que você precisa se preocupar é em ser útil na missão. Guarda isso agora, gente. O Senhor tem nos chamado para sermos funcionais. Funcionais. Aquilo que é funcional e aquilo que é útil, guarda isso. Não precisa nem ser bonito, só precisa ser útil. Eu tenho coisa na minha vida, é porque eu não sei se eu tenho aqui agora. Você quer ver? Você quer ver? Quem aqui de vez em quando coloca um sapato que não é bonito? Não é bonito. Não é um sapato para uma festa. Ele nem chama atenção. Às vezes é até feio.
Mas você nesse dia tem que ir no banco, tem que botar as crianças para a escola, tem que fechar negócio, tem que ir para fila, tem que fazer visita, tem que ir para isso, tem que ir para aquilo, tem que ir para o centro, e pá, ou tem que dirigir o dia inteiro, seja como for. Você não se preocupa em usar o sapato bonitão. Você pega às vezes aquele que é mais confortável. Por quê? Porque na proatividade de um dia, ser útil é mais importante do que ser bonito. Ok? Sabe o que eu tô vendo com relação à chamada? Muita gente deixando de desenvolver aquilo que Deus tem para fazer, porque tá preocupado em ter status, tá preocupado com seguidores, tá preocupado com like, tá preocupado com curtida. Irmão, não sou hipócrita não. Quanto mais gente, melhor, por causa da integridade do propósito. Agora, Deus sabe qual tem sido a minha oração todos os dias? Para não deixar a vaidade tocar no meu coração, para não deixar o meu coração se corromper durante o propósito do movimento chamado Excelência. Deus, se tiver 20 mil, glória ao teu nome. Se tiver 1000, glória ao teu nome. Mas Deus, se chegar de calhar um dia aqui e tiver 10, 2, 5 mil, 2 mil, eu não sei, ó Deus, que eu seja funcional, que tenha utilidade, porque meu irmão, se tiver 100 mil, mas tiver desligado e não estão nem aí, a pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Agora, se tiver 300, mas esses 300 entender por que estão com a buzina, entender por que estão com o cântaro, ô meu irmão, aí nós vamos começar um movimento que vai atravessar as redes sociais, vai irromper comunidades, bairros e países. Vai acontecer o que aconteceu com Wesley, vai acontecer o que aconteceu com Billy Graham, vai acontecer o que aconteceu com o princípio do novo, da reforma do avivamento, quando dizia faz de novo, ou quando dizia faz comigo, né? Eu acho que foi o Wesley que fez um círculo em volta de onde orava, e ele disse, se tu queres fazer algo, começa aqui, ó, dentro desse círculo onde eu tô. Por quê? Porque isso não tem a ver com ser importante, gente, não tem a ver com ser famoso, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, isso tem a ver com ser funcional. Deus tem ministrado fortemente no meu coração que tá rolando uma corrida desenfreada pra galera ter dinheiro, pra ter dinheiro. Gente, se dinheiro fosse cura de depressão, rico não se matava. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Realização não está naquilo que a gente pode ter. Realização está em descobrir a capacidade do nosso ser e do que Deus quer que nós sejamos. Então, dentro disso aqui, o último tópico, ok? Lembra do que eu disse lá no início, se você chegou depois? Mantenha a educação, o propósito, fica até o final. Começamos junto e vamos terminar junto. Isso aqui é pedagógico, ok? Dentro disso, nós precisamos entender que o que dá sentido à nossa vida é a utilidade, a funcionalidade que a gente dá à nossa vida. Sabe quais foram os dias que tu te deitou na tua cama com o maior sentimento de realização? Os dias que tu foi útil, sabe? O dia que você conseguiu ajudar na igreja, o dia que você conseguiu ajudar seu filho com uma lição, o dia que você se fez indispensável ao seu marido, o dia que você fez a sua mulher se sentir assim, poxa, ela se sente importante quando tá comigo, sabe? Porque ela vê que eu sou útil para ela. Quanta gente achando que não tem um ministério só porque não tem 10 mil seguidores. Gente, com todo respeito, eu louvo a Deus pela vida do Mark Zuckerberg. Não sei se é assim que fala, né? Mark Zuckerberg. Eu louvo a Deus pelo Instagram. Mas a nossa plataforma tem que estar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe por quê? Muito obrigado, seu Mark Zuckerberg, de poder usar aqui sua plataforma, seu Instagram. Que Deus abençoe sua vida, salve a sua casa, prospere a sua família. Sabe por quê? Através da ideia que o Senhor teve, para quem tem a mente de Cristo, isso está sendo um portal de comunicação da palavra de Deus. Através disso, chamados estão sendo iniciados, negócios estão sendo empreendidos, vidas estão sendo abençoadas. Mas, com todo respeito, aqui é a sala da sua casa, né? Da plataforma do Instagram. Mas nosso ministério não está baseado nisso não. E nem no Instagram e nem em ninguém. Porque no dia que ele quiser derrubar isso aqui é dele, ele derruba isso a hora que quiser. E aí eu te pergunto, teu ministério vai derrubar também? Porque tá nessa base aqui? Não pode. Vai ficar perturbado emocionalmente, porque quem te seguia não te segue mais, quem gostava de você não gosta mais.
Por isso a necessidade de iniciar uma chamada reconhecendo a autoridade de quem chama. Por isso a necessidade de iniciar uma chamada reconhecendo o poder de quem chama. E por isso a necessidade de saber qual é a missão. Porque aí, se eu reconhecer a missão, eu vou saber qual é o meu papel dentro dela. E eu vou entender que o meu papel não tem a ver com ser famoso, nem com ser bonito. Eu vou entender que o meu papel tem a ver com ser útil. E ser útil é muito bom. É o ser útil que traz razão e significado de por que eu vivo. É o ser útil que carrega propósito na minha vida. Você desculpa, mas aí agora não é mais a Camila no ponto a ponto da aula, não. É a Camila do sopro de Deus. Você pensa assim: eu tô triste porque eu moro de aluguel, eu tô triste porque eu não tenho carro, eu tô triste porque eu não tenho plano de saúde, eu tô triste porque eu ainda não tenho uma casa própria, eu tô triste porque eu ainda não tenho filho, eu tô triste porque eu ainda não consegui um emprego. E o Senhor está dizendo: não. Você está triste porque você até agora não estava entendendo o caminho para descobrir o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida não tem a ver com quanto você ganha, não tem a ver com o carro que você tem, não tem a ver com quantos componentes tem a sua família. O seu propósito de vida está em descobrir a utilidade do seu servir. E ser chamado por Deus e reconhecer e iniciar uma chamada é isso, é entender que eu fui chamado para servir e não para ser visto. Que melhor do que ser famoso e endinheirado é ser útil. Porque o dinheiro a traça corrói e o restante disso é passageiro. Mas a utilidade daquilo que eu fiz, como disse Malaquias, vai estar no livro das obras. E aí, meu irmão, não tem plataforma, não tem o que hoje é e amanhã não é, que vai ter poder de roubar aquilo que o Senhor tem me ajudado a construir nele, ok? Anotado isso aí? Não vai embora. Se liga nesses 2 pontos antes da gente encerrar e de eu orar pela sua vida para selar. Lembra daquele exemplo? Abriram a porta para você entrar? Espera a gente abrir de novo para poder você sair, assim você voltar de novo, ok? Eu quero orar por você agora. E agradecer a Deus. Você pode agradecer ao Senhor? Porque você também está conseguindo romper. É o 3º dia. Glória a Deus. É o 3º dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome, nós te rendemos graças, tem sido o nosso auxílio, o nosso ajudador. Obrigado pela capacidade, pela palavra. Obrigada porque ela é viva e vai agir como uma chave, como um agente de transformação na área da necessidade de cada um aqui. Obrigada pelo confronto, pela autoridade, pela palavra, por essa sensação que não é passageira, mas pela realidade do teu poder se manifestando em nós pela tua palavra. Continua conosco até o final, Senhor, a estes que estão comigo hoje aqui. Conduze-os até o fim, para que nenhuma alma se perca. Para que ninguém se desvie do propósito, para que ninguém negligencie o convite, para que ninguém fuja do chamado do Senhor. Glorifica o teu nome. Nós consagramos a Ti e te agradecemos por tudo nesse dia. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Beijo no seu coração. Até amanhã.